pessoal, esse é o segundo vídeo dessa série que eu estou preparando. São resumos dos readings para os candidatos que vão prestar o exame Level 1 agora em dezembro, dia 5 de dezembro. E caso seja cancelado esse exame, aí tem a opção de fazer no dia 21 de fevereiro de 2020. Tá? Como eu falei no vídeo anterior, se eu tiver tempo, eu vou fazer uma série para o Level 2, mas por enquanto eu vou ficar focado em fazer esses vídeos para o Level 1 apenas. Tá? Então, continuando, essa Study Session número 3 é a última Study Session relacionada a Quantitative Methods, estatística, né? Probabilidades, etc. E são 3 readings, 9, 10 e o 11. Tá? Eu vou começando então com o reading número 9. O reading número 9, ele é relacionado com Probability Distribution. Eu acredito que em português seja distribuição de probabilidades. Tá? E tem algumas que são mais importantes do que outras. Claro, eu sempre lembrando que é importante ler tudo que está no material de estudo, prestando atenção nas palavras grifadas em azul, aquelas vinhetas também que cada reading apresenta, isso tudo é importante. Tá? Mas eu acho que em Probability Distribution as distribuições mais importantes são a Normal Distribution e a Log Normal Distribution. Tá? A T-Distribution é importante também, mas ela aparece mais em problemas com Hypothesis Tests do que necessariamente com problemas na Probability Distribution. Mas é importante, claro, relembrando, saber o que é. Mas eu vou focar na Log Normal Distribution e na Normal Distribution. Começando com Normal Distribution, ela é amplamente ensinada em universidades, em curso de economia, administração, imagino que engenharia também, tá? Então, a Normal Distribution, ela é aquela que nós chamamos da Bell Curve, ou a curva sino, tá? Que ela tem um shape muito parecido com um sino. Aqui colocando uma imagem para vocês verem melhor como é. E a Normal Distribution, ela apresenta características importantes, foi muito estudada essa distribuição, e nós somos capazes de, se uma análise financeira que você estiver fazendo, você tiver a sorte de que os elementos envolvidos, né, que você está buscando uma relação entre eles, exibe essa distribuição, chama de Normal Distribution, aí você está com muita sorte, porque, como eu disse, a distribuição de probabilidades foi já muito estudada e tem fórmulas já criadas onde auxiliam na dedução de expectativas sobre aquela amostra que você está querendo saber alguma coisa. Normalmente nós estamos trabalhando no mercado financeiro, a ideia é saber se algum investimento está relacionado com outro investimento. Então, fazendo essa investigação, se você tiver a sorte de que os seus dados eles se encaixam num Normal Distribution, aí as suas inferências sobre a amostra ou a população elas serão mais precisas. Lembrando sempre que na vida real isso raramente vai acontecer. Você vai fazer um estudo e você vai encontrar que as variáveis elas se relacionam com um Normal Distribution. Vai ser muito difícil, mas é material de estudo para o exame, é importante saber. Tá? Então prestem bem atenção como resolver os problemas relacionados com Normal Distribution. Normalmente eles vão apresentar uma mean, né, um average, um standard deviation, tá? E você vai ter que saber umas formulazinhas para computar o número de standard deviations que a média e os valores apresentados na amostra estão, e com outras variáveis também descritas no capítulo, você é capaz de responder os problemas relacionados. Normalmente, um problema típico de Normal Distribution vai ser apresentado da seguinte forma. Tá? Uma população, uma amostra tem um mean, um average de 10 e um standard deviation de 3. Qual é a probabilidade de que o valor que você vai encontrar seja maior do que 12? Tá? Se esses valores forem distribuídos normalmente, ou normal distributed, você pode computar facilmente
essa resposta, utilizando as fórmulas apresentadas no capítulo. A segunda distribuição, a Probability Distribution nesse reading, é a Log Normal Distribution, também muito usada em finanças, porque a Log Normal Distribution ela não admite valores negativos, né? Ela termina ali perto do quase, mas não zero, e isso reflete mais ou menos o mercado financeiro em geral. Por exemplo, ações não são vendidas a preço negativos, por exemplo, né? O preço de uma ação nunca pode ser menos do que zero. Então, a Log Normal Distribution ela representa um pouco melhor as relações de variáveis no mercado financeiro. Então, é muito utilizada a Log Normal Distribution. Pode ser que vocês tenham que calcular alguma coisa, relacionar algum problema analítico sobre Log Normal Distribution, mas eu acho também que podem aparecer perguntas conceituais, como, por exemplo, o porquê de usar um Log Normal Distribution ao invés de um Normal Distribution quando estamos fazendo uma análise financeira. Então, é importante prestar atenção nessas duas distribuições de probabilidade apresentadas no reading número 9. E aí, pessoal, continuando, vamos agora então para o reading 10 do Study Session número 3. Esse reading ele tem a ver com Confidence Interval, ou intervalos de confiança. Esse é basicamente o capítulo todo, o reading inteiro foca nisso. Então é importante você observar como resolver os problemas analíticos referentes a Confidence Interval, mas também pode aparecer alguma questão, acho pouco provável, mas pode aparecer alguma questão conceitual a esse respeito. Então a ideia é que você saiba como calcular um Confidence Interval e saber o que está envolvido nisso. Tá? Eu acho que basicamente esses são os tópicos mais importantes desse reading. Tá? Então voltando, o que é um Confidence Interval? Então, normalmente você vai ter uma expectativa de algum resultado, tá? E você vai querer saber qual é a probabilidade, tá, que esse resultado realmente vai acontecer. Então, para isso você cria um intervalo. Esse intervalo ele tem um valor pequeno, um valor grande, e o valor que você espera está nesse intervalo. Tá? E esse intervalo ele é composto de dois elementos. Tá? O valor que você espera adicionado e subtraído de um valor variável, que vai variar. Tá? E essa variabilidade, tá, é que ela vai constituir o tamanho do seu intervalo. Quanto maior a variabilidade, maior o intervalo, quanto menor, né, a variabilidade, menor o seu intervalo. Tá? E então, o que é essa variabilidade? Ela é composta de dois elementos. Tá? Uma é a incerteza. Isso é descrito pela Standard Deviation da sua amostra ou da população. E a outra é o grau de confiança na resposta. Isso é dado pelo teste estatístico. Então, quando você combina o confidence, né, o degree of confidence que você quer nesse intervalo, quando você combina isso com o Standard Deviation da sua amostra, da sua população, ela vai dar um valor que a gente chama de variável, um valor que varia, tá? E esse valor vai ser adicionado no seu valor esperado para criar o upper bound, que nós chamamos de intervalo, e essa variabilidade ela vai ser também subtraída do seu valor esperado para criar o que a gente chama de lower bound. Aí você vai ter o lower, upper e o seu valor esperado nesse intervalo. Tá? Pode ser e é provável que você vai ter que calcular os confidence interval numa determinada questão. Tá? Então, aqui, como eu disse, vai um pouco fora do escopo da minha ideia, que é apenas dar um resumo dos readings. Eu não vou descrever as fórmulas, nada, mas recomendo que vocês, quando estiverem lendo esse tópico, pratiquem as questões no final dos capítulos, que estão vários problemas relacionados a calcular um intervalo de confiança. Tá? Então esse é o reading número 10. Eu acho que a ideia aqui é focar só no confidence interval. Se você souber como calcular, tiver tranquilidade em ler uma pergunta, entender que você precisa calcular o confidence interval, que eu acho que
é isso que você precisa aqui nesse reading. Bom? Ok, pessoal, vamos agora com o último reading do Study Session número 3, que é o reading 11. Ele fala sobre Hypothesis Tests, ou testes de hipótese. Tá? Um tópico importante. Imagino que vocês vão enfrentar questões relacionadas a esse tópico no exame Level 1. Tá? Então, uma vez mais, eu vou fazer um resumo do que é, mas recomendo fortemente que vocês façam todos os problemas no final desse reading também. Tá? Sempre lembrando que tiverem qualquer pergunta a respeito de alguma das questões no final dos capítulos, podem ficar à vontade pelo canal ou mandando uma mensagem direta. Eu terei o maior prazer em responder e auxiliá-los no estudo. Ok? Sempre lembrando isso para vocês. Então, continuando, o Reading 11 Hypothesis Test. O que é? Você tem que aprender, ou você vai ter que saber para o exame o que é e como formular um Hypothesis Test, calcular para saber, ou para resolver o problema, para saber se você aceita ou rejeita aquela hipótese. E acho também importante nesse tópico lembrar dos tipos de erros que podem ser cometidos com o teste de hipótese, tá? Os chamados erros 1 e 2, o Error Type Number 1 e Number 2, tá? 1 e 2. É importante você saber quando isso pode acontecer, porque eu já vi questões conceituais a esse respeito. Então, o que é o teste de hipótese? Você vai formular uma hipótese, que nós chamamos de Null Hypothesis, N-U-L-L, tá aqui escrito aqui embaixo, e essa hipótese que você quer testar e você vai querer aceitar ou rejeitar. Tá? E você também tem a Alternate, ou Alternative Hypothesis, que é a contrária ao que você está querendo aceitar, tá? Ou você está querendo provar. Um exemplo clássico é se o retorno de um investimento vai ser maior ou igual a 5%, com um valor aleatório. Tá? Aí você, com os dados apresentados no problema, usando as fórmulas que vocês também apresentaram nos problemas, e insisto, pratiquem os problemas no final do capítulo, vocês serão capazes de aceitar ou rejeitar aquela hipótese. Tá? Normalmente a pergunta vai ser nesse sentido: você aceita, rejeita ou não há dados suficientes, por exemplo. Sempre lembrando que no CFA Exam são 3 alternativas apenas para respostas. Tá? Cada pergunta contém 3 alternativas, não 4, não 5, tá? Como a gente vê em outros exames por aí. No CFA Exam são 3 alternativas, então não estou dizendo que temos que chutar todas as questões, mas no evento de ter que chutar ou não ter que escolher uma aleatoriamente, você tem 33,33% de chance de acertar. Tá? Mas isso é uma estratégia que realmente eu não recomendo. A estratégia que eu recomendo é que você estude, façam todos os problemas no final do capítulo e cheguem preparados nesse exame, tá? Para não precisar ter que chutar a resposta. Mas também acho inevitável, porque você vai se deparar com questões às vezes muito difíceis, questões que às vezes você não leu, né, ou não lembra, e aí você não tem outra alternativa mais chutar. Tá? Mas vamos evitar fazer isso nesse exame, porque realmente cada questão conta, e conta bastante. Então vamos tentar acertar o máximo possível. Tá? Então, terminando esse reading do Hypothesis Test, o teste de hipótese, então vocês têm que saber como calcular, e eu também sugiro que vocês saibam de cor os 7 passos, ou 7 passos que envolvem um teste de hipótese. Não só por causa do exame, mas que muitos de vocês podem se deparar na vida, na carreira profissional, com uma situação onde vocês vão ter que formular uma hipótese, testar e aceitar ou rejeitar. Então é importante saber os 7 steps, né, os 7 steps envolvidos. Eu vou colocar aqui para você a imagem. Tá? 7 steps são: você tem que state the hypothesis, você vai ter que formular a sua hipótese. Né? Naquele exemplo que eu disse, um retorno maior que 5%,
essa é a minha hipótese, vou rejeitar ou vou aceitar. O segundo passo é identificar o teste estatístico que você vai utilizar. Normalmente utilizamos o T-Statistic. No Level 2 vocês vão ver que o F-Statistic também é muito usado. Você tem que especificar o nível de significância ou nível de significado na tradução ao pé da letra, mas eu acho que isso aí seria melhor o nível de confiança. Tá? Seriam chamados 90%, 95% de confiança. Tá? Stating the decision rule. Tá? Então, se for maior que ou menor que, tá? Você aceita ou rejeita. Esse é o seu decision rule. Uma vez determinados esses 4 passos, aí sim você vai coletar os dados e vai performar o teste estatístico. Eu quero chamar a sua atenção que o passo número 5, que é coletar os dados e fazer o teste de hipótese, ele não é o primeiro da lista, nem o segundo, nem o terceiro, tá? Nem o quarto. Por que eu chamo a sua atenção sobre isso? Porque isso pode ser uma pergunta. Tá? Qual é o primeiro passo num teste de hipótese? Tá? Aí eles apresentam essas alternativas. Uma delas pode ser coletar os dados, e você acha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é coletar os dados, e não é verdade. Né? Então, prestando muita atenção a isso. Tá? Por isso que eu insisto que vocês deveriam saber os 7 passos do teste de hipótese para o exame. E terminando os números 6 e 7, tá? O número 6 é Making a Statistical Decision, tá? E você vai decidir se você aceita ou rejeita. E depois, o número 7, que é a implementação, o Making the Economic or Investment Decision, né? Se você vai, no caso do investimento, se você espera um retorno de 5% ou mais, o seu teste de hipótese aceitou essa hipótese, aí o passo número 7 seria investir nesse investimento que você provou com esse teste de hipótese e tem grandes chances de dar bons resultados. Tá? Então é isso, esse é o Reading 11, terminando aqui então com o Quantitative Method. Lembrando uma vez mais que vocês sugiro que vocês façam todos os problemas no final do capítulo, no final do Reading. Tá? E estatística, ou Quantitative Methods nesse caso, ele vai aparecer muito mais de forma analítica do que de forma conceitual, mas, como eu disse a vocês, cada questão conta, então é importante ler esse conteúdo, focar nas vinhetas dos readings e naquelas palavrinhas grifadas em azul. Leiam o summary de cada reading, tá? Eu acho que isso vai ajudar vocês a entenderem e a se darem bem nessa sessão Quantitative Methods no exame. Okay? Ficando por aqui, próximo vídeo vamos ver com economia. Tchau!